queridos alunos, vamos dar sequência na resolução dos nossos exercícios a respeito do assunto limite de funções com duas ou mais variáveis. Então, nós temos a seguinte situação: calcular o limite da função z, que multiplica e elevado a menos 2y, que multiplica cosseno de 2x, com x, y e z tendendo a π, 0 e 3, respectivamente. Então, nós sabemos que tender a π, 0 e 3 não é ser π, 0 e 3, a partir dessa função que nós temos, mas é se aproximar tanto destes valores que nós não podemos diferenciar o que é proximidade do que são esses valores. Então, nós podemos pensar na ideia de substituir as variáveis pelos respectivos valores. Então, assim, nós temos o limite quando x, y e z tendem a π, 0 e 3. Fazendo a substituição da função, nós temos o z, 3, que multiplica e elevado a menos 2 vezes 0, que multiplica cosseno de 2 vezes π. Resolvendo as operações, nós temos o limite quando x, y e z tendem a π, 0 e 3. Então, nós temos, resolvendo e elevado a menos 2 vezes 0, 0. Então, e elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 3, 3, que multiplica cosseno de 2 vezes π, cosseno de 2π. Então, resolvendo parênteses, nós temos igual ao limite quando x, y e z tendem a π, 0 e 3. Então, o cosseno de 2π, ou seja, o cosseno de 360 graus, lá da trigonometria, a gente sabe que é 1. 1 vezes 3, 3. Caímos em um limite de uma constante. Aplicando a propriedade, nós sabemos que o limite de uma constante é igual à própria constante. Então, este limite é igual a 3. Dando sequência, nós temos o item F com o limite da função x dividido por raiz quadrada de y quando x e y tendem a 0 e 4, respectivamente. Então, fazendo a substituição, nós temos limite quando x e y tendem a 0 e 4, substituindo x, 0. Então, 0 dividido y4 pela raiz quadrada de 4. Resolvendo a operação, nós temos limite quando x e y tendem a 0 e 4 de 0 dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Resolvendo a divisão, nós temos limite quando x e y tendem a 0 e 4. 0 dividido por 2 é igual a 0. Ou seja, nós temos o limite de uma constante. O limite de uma constante, aplicando a propriedade, nós temos que o resultado é igual à própria constante. Então, esse limite é igual a 0. E assim,
finalizamos a resolução deste exercício. Até o próximo.